diante desse contexto já todo dado aqui, eu quero chamar para conversar o professor de Relações Internacionais da SPM, Roberto Webel, que é doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, obrigado pela sua presença ao vivo, né, aqui na Globo News. E enquanto eu falava, professor, do Estreito de Hormuz, eu me lembrava de uma outra questão. E quero começar a entrevista por isso, porque eu acho que são os fatos mais recentes, né? As ameaças aí mais recentes, que é a questão do Mar Vermelho, né? Que também é alvo de ataques pelos Houthis ali no Iêmen. Os Estados Unidos, inclusive, já atacaram os Houthis diretamente no Iêmen. Como que fica essa situação, né? Porque se você tiver ali o aumento dos ataques dos Houthis no Mar Vermelho, você dificulta o escoamento de produção para o mundo. E você tiver o fechamento do Estreito de Hormuz, o que inviabiliza a passagem de 20% do petróleo consumido no mundo, o impacto econômico é gigantesco, né? Bom dia, Nilson. Uma grande satisfação estar com vocês aqui na Globo News. Muito didática a cartografia que a gente acabou de ver e a sua fala agora sobre a questão do Mar Vermelho, né? Eu sempre gosto de colocar isso em aula, que a geografia nos ajuda a entender muito bem a dinâmica destes conflitos, ou o que nós estamos vendo agora da guerra em si, né? Sim, o Iêmen pode ser, e os Houthis mais especificamente podem ser, uma das cartas, uma das armas do Irã para pelo menos exercer pressão contra Israel e contra essa presença militar norte-americana que a gente acabou de ver na cartografia, né, no mapa, na região. Pelo menos desvio de foco, desvio de atenção, digamos assim. Por quê? Assim como os Houthis, o Hezbollah, Hamas, o antigo regime de Bashar al-Assad, que caiu no final do ano passado na Síria, eram os braços, ou como alguns analistas falam, né, os tentáculos do Irã na região e que exerciam pressão contra Israel e também contra os Estados Unidos, de certa maneira. Então, existe essa possibilidade. Especificamente, quando a gente olha para o Estreito de Hormuz, vale ressaltar quem é que tem o controle, além das águas internacionais, é claro, mas quem é que detém o controle sobre o Estreito? O Irã, de um lado, e Omã, do outro. Omã tem sido muito pouco mencionada nos últimos dias, mas é uma nação importante, tem uma presença militar norte-americana, não tem bases, mas tem militares presentes no seu território. É um país que historicamente adota uma certa diplomacia, uma política externa mais pragmática, mas mais alinhada aos Estados Unidos, não necessariamente nutre simpatia pelo governo de Benjamin Netanyahu, mas pode ser um contraponto ao bloqueio do Irã na região. Então a gente pode ter uma, abre aspas, né, uma terceirização deste conflito, não apenas entre Israel e Irã, mas também entre o Irã e outros países na região, sobretudo ali no Estreito de Hormuz, que causa essa preocupação. Você fala muito bem, hoje 20% a 25%, e aí varia o número, né, de acordo aí com as agências internacionais, mas seria nessa ordem de 20% a 25% do petróleo mundial, ou seja, de tudo que o mundo consome, passa pelo Estreito de Hormuz. Então, os impactos depois deste ataque, até respondendo o que está aqui na tarja, são não apenas militares, geopolíticos, mas também econômicos e comerciais. E acho que um ponto importante é, se nós tivermos um aumento do preço do barril do petróleo, estimado aí por algumas consultorias, bancos internacionais, até 120, 126, 130 dólares o preço do barril, isso traz um impacto imediato sobre os combustíveis e principalmente sobre os preços. Preços, diga-se de passagem, nós estamos falando de inflação, que é o maior temor hoje do governo de Donald Trump nos Estados Unidos, dos governos europeus, então pode ter um efeito reverso. A grande questão, Nilson, é se essa resposta econômica, esse impacto econômico comercial, se dará de uma maneira tão rápida quanto uma resposta militar, uma resposta bélica por parte do Irã. Então, penso que os próximos dias, né, tendo essa consequência, já na segunda-feira, do preço do barril do petróleo, o controle do Estreito de Hormuz, pode nos dar aí direcionamentos de como se dará essa guerra nas próximas semanas. Uma certeza é que essa guerra ela vai se prolongar ainda por um certo tempo. É muito preocupante esse dado que o senhor traz, professor, porque o senhor falou 100, 120 dólares. Para você ter uma ideia, você que nos acompanha, na sexta-feira o preço do Brent, né, do barril,
fechou a 75 dólares, o que já representou um aumento considerável desde o início desse conflito, porque estava ali em 69 dólares anteriormente, cerca de 70 dólares anteriormente. Quer dizer, já houve um avanço, o preço do barril está oscilando muito, chegar a esse nível, imagina o impacto que isso vai ter na inflação, né, em vários países, no mundo inteiro. Então, realmente é muito preocupante. Agora, eu queria usar como gancho o que o senhor disse sobre Omã para falar dos países árabes, tá? Porque no caso de Omã, inclusive sediou as conversas, né, entre Israel e Irã para a tentativa de construção de um cessar-fogo, mas mais do que Israel e Irã, sediou as conversas entre Estados Unidos e Irã, né, para ser mais preciso, para conseguir retomar um acordo nuclear. A última reunião, inclusive, foi cancelada, né, depois dos ataques israelenses ao Irã. Então, o que eu quero ouvir do senhor, professor, é muito do comportamento desses países árabes nessa região. Porque Israel e Irã, é importante que a gente saiba disso na região, funcionam, na verdade, como uma minoria, né? Porque Irã é persa, Israel, né? Você tem Israel, um país judeu, então, em meio a uma maioria de países árabes ali. É essa a realidade geopolítica do Oriente Médio. Então, na avaliação do senhor, qual será o comportamento claro que tem, né, especificidades, mas da maioria desses países árabes em meio a esse conflito entre Israel e Irã? Porque podem ter uma visão crítica a Israel, mas ensaiar uma reaproximação com os acordos de Abraão. E no caso do Irã, eles veem o Irã também como agente desestabilizador da região, né? Como é que vai ser o comportamento deles na sua avaliação? Eu destacaria dois países, um não é árabe, mas é muçulmano, que é a Turquia, e o outro, de fato, é árabe, a Arábia Saudita. São duas potências regionais, Nilson, que eu acho que são países importantes para a gente acompanhar o futuro deste conflito e o próprio futuro da região. Começando pela Arábia Saudita, mais especificamente, sim, nós tínhamos, você menciona muito bem o caso dos acordos de Abraão, que era uma tentativa de aproximação entre Israel e a Arábia Saudita. E aí um ponto, para quem está acompanhando aqui a Globo News, a Arábia Saudita era um adversário histórico do regime dos ayatolás no Irã. Então havia aí animosidades entre os dois países. Mas o que chama atenção, quando começam os ataques de Israel contra o Irã na semana retrasada, um dos países que não necessariamente sai em defesa da Arábia Saudita, mas que muda um pouco a tônica do seu discurso de política externa, é justamente a Arábia Saudita. Abre aspas, diz que a soberania do Irã estava sendo violada naquele momento, a soberania territorial, principalmente. Por quê? Por uma simpatia da Arábia Saudita ao Irã, nada disso, mas por uma preocupação geopolítica, já antevendo o que está acontecendo hoje. Possibilidade do fechamento do Estreito de Hormuz, trazer para o seu território, se a gente pegasse um mapa agora e olhasse quem é que está ao sul da Arábia Saudita, tanto Omã, como o Iêmen, base para os terroristas Houthis, que são contrários a Israel e principalmente a presença norte-americana na região. Então, isso significaria trazer para, literalmente, a sua fronteira, muito próximo ao seu território, um conflito indesejado pelos sauditas nesse momento. Então, a Arábia Saudita ela se coloca de uma maneira muito pragmática e muito preocupada com o futuro deste conflito na região. Turquia, pouco falada, mas importante também para a gente entender a conjuntura geopolítica da região. Turquia não é um país árabe, mas é um país de maioria muçulmana. É um país membro da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, tem bases militares da OTAN, presença militar norte-americana, como a gente viu no mapa anteriormente. E muito preocupada também com a desestabilização da região, não necessariamente por uma questão geopolítica, apesar de fazer fronteira com o Irã, apesar de ter uma proximidade com outros países árabes da região, mas a preocupação dos efeitos de uma guerra prolongada. Qual o efeito principal? Fluxo de refugiados. Lembrando que a Turquia é sempre uma porta de entrada dos refugiados, dos imigrantes voluntários ou não, para a Europa. Ela é a porta de entrada para a Europa e aí traz essa preocupação para o governo turco, que também se colocou como um candidato a negociar, a fazer a mediação entre os atores envolvidos neste conflito. Agora, olhando para países árabes menores na região, mas também importantes, seja pela sua economia, seja pela produção de petróleo, seja pela sua capacidade militar, nós estamos falando de Egito,
Jordânia, os pequenos países árabes da região que têm bases militares, como a gente viu, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, são países que estão muito preocupados também com esse aumento da instabilidade, porque trazer um conflito, aliás, os Estados Unidos para um conflito na região significa o uso dessas bases, mas também olhando para o Irã e seus dois grandes aliados na região, Nilson, Rússia e China. Até agora, nós vimos respostas, posicionamentos de China e Rússia muito pragmáticos, condenando as ações dos Estados Unidos, mas pedindo pela diplomacia. A questão é até quando os chineses e russos utilizarão apenas essa guerra de narrativas, apenas a diplomacia, ou se de fato o Irã irá cobrar um apoio militar mais efetivo destas duas grandes potências mundiais. E aí sim a gente poderia ver uma escalada do conflito para além do Oriente Médio, mas o mundo como um todo. Muito interessante isso que o senhor cita, né? Duas questões interessantes. Rússia e China, sem dúvida, vão ser impactados por essa questão do petróleo, né? Os Estados Unidos são os maiores produtores de petróleo, ficaram menos dependentes do Oriente Médio, mas isso vai impactar fortemente, claro que a economia americana, mas especialmente Rússia e China, né? Inclusive, o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que vai na segunda-feira para Moscou conversar com Vladimir Putin, que até se colocou em determinado momento como o intermediador ideal para essa negociação, porque é um aliado forte do Irã, recebeu armamento do Irã na guerra contra a Ucrânia e, ao mesmo tempo, tem uma boa relação com Israel, né, professor? Agora, eu queria trazer uma atualização importante, já para ouvi-lo, professor, que é o seguinte, gente. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, deu uma entrevista agora há pouco, tá, à Fox News. E eu queria trazer alguns destaques do que foi dito por ele. Disse, entre outras coisas, muito na linha, tá? Seguiu aquilo que disse Donald Trump, que disse também Pete Hegseth, secretário de Defesa. Primeiro, fez questão de deixar claro que essa não é uma guerra contra o Irã, foi o que ele disse. Diferenciando, não é uma guerra contra o Irã, é uma guerra contra o programa nuclear iraniano. Disse também que o mundo hoje é mais seguro do que era 24 horas atrás. Fez também o uso do tom ameaçador, no caso de retaliação, diz que se o Irã retaliar, esse vai ser o pior erro que eles já cometeram, tá? Disse que os Estados Unidos não estão procurando por uma guerra contra o Irã. Disse que também os Estados Unidos não estão procurando uma mudança no regime iraniano, que esse não é o objetivo, o regime dos ayatolás. Os ayatollahs chegaram ao poder em 79, desde então mudaram a relação com os Estados Unidos, que eram parceiros, né, do regime dos Shahs e depois perderam esse apoio do Irã desde a Revolução Islâmica. E disse também, Rubio aqui, que os Estados Unidos estão inclusive preparados para conversar com o Irã, que a oferta ainda está aí, né? A oferta ainda está sobre a mesa e que o Irã não vai brincar com Donald Trump. Professor, queria muito ouvi-lo sobre isso, porque os Estados Unidos têm duas questões, né? Uma é demonstrar força para o mundo, né? Uma é aproveitar a fragilidade da defesa iraniana, porque está muito frágil, né? Você tem o Israel dizendo que tomou conta do espaço aéreo iraniano, destruiu 50% dos lançadores de mísseis do Irã. Quer dizer, o Irã está frágil, a fragilidade dos proxies, né? Das milícias armadas financiadas pelo Irã. Então, os Estados Unidos se aproveitam desse momento, esse é um ponto. Mas eles têm muito cuidado ao dizer que é específico, tem um foco, não é uma guerra contra o país, é uma guerra contra as instalações nucleares. O senhor acha que cola esse argumento para o Irã e pode evitar retaliação ou não? E aí aumenta a preocupação mesmo com uma escalada, com essa retaliação e uma eventual nova resposta americana? Olha, Nilson, eu penso que é muito difícil que esse argumento ele tenha um poder de convencimento para o regime dos ayatolás, para o governo de Ali Khamenei, né? Primeiro, porque o programa nuclear iraniano faz parte da estrutura do Estado iraniano, né? O programa de enriquecimento de urânio, né? A se confirmar se existem armas nucleares ou não, né? Então, esse também é um dos objetivos do ataque lá atrás de Israel, demonstrar que existia um programa nuclear, mas até o momento não veio a retaliação por parte do Irã. Então, primeiro, essa expectativa. Segundo, porque se ele faz parte da estrutura política, militar, digamos assim, iraniana, muito dificilmente
até para o convencimento da população iraniana, eles conseguiriam, o governo iraniano, fazer essa divisão. Olha, o programa nuclear é um elemento e o restante do Irã é outro. Até pelas declarações anteriores do próprio presidente Donald Trump, que colocavam essa possibilidade de mudança de regime como algo factível, como algo que estaria no horizonte das ações militares, tanto do governo norte-americano como Israel. Vamos ver o que sairá dessa reunião do chanceler iraniano com os representantes do governo russo, também das conversas do governo iraniano com a China. Eu reitero de novo este ponto, são dois países, são dois aliados do Irã, que têm prezado pela diplomacia, têm prezado pelo pragmatismo, adotando, é claro, um tom condenatório contra as ações dos Estados Unidos e de Israel, mas o Irã sabe também que no momento atual, qualquer retaliação por parte do Irã poderia sim trazer essa possibilidade de uma mudança de regime, ainda que como uma consequência. Então, antes de entrar aqui na Globo News, estava acompanhando uma entrevista do presidente de Israel, que é o chefe de Estado, né, Isaac Herzog. Ele diz, olha, não é, abre aspas, não era um objetivo de Israel a mudança de regime no Irã. Abre aspas, continua, mas seria um objetivo abençoado, seria um resultado útil para o governo israelense. Ou seja, mesmo Isaac Herzog sendo mais moderado, com posições muito distintas, na maioria das vezes, de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, significa que está no horizonte, ou estava no horizonte, esta mudança de regime no Irã. Mas os Estados Unidos, principalmente Trump e seus membros do gabinete mais próximos, sabem também que uma mudança de regime no Irã traria impactos muito significativos, não apenas para a questão do petróleo, mas para a instabilidade no Oriente Médio. E aí, Nilson, a gente tem 3 exemplos recentes na história do Oriente Médio, que eu gosto sempre de citar as possibilidades que teria no Irã. A Síria, nós tivemos o fim de Bashar al-Assad, assume um membro de um grupo que era considerado uma organização terrorista até o final do ano passado. O Iraque, que tem a queda de Saddam Hussein em 2003, 2004, leva a sua prisão e depois a pena de morte. E ainda, país pouco lembrado, mas também seria um cenário provável, neste caso, o que aconteceu na Líbia com a queda de Muammar al-Gaddafi, que foi preso pela sua oposição e é praticamente assassinado em praça pública. Então, o que hoje, que é um cálculo feito por Israel, Estados Unidos, pelo próprio Irã, por China e Rússia, é uma eventual mudança de regime, ela se daria como e qual seria o destino dos ayatolás que estão no poder desde o final dos anos 70, desde o início dos anos 80 praticamente. Existe hoje alguém capaz de substituí-los? Existe uma oposição? Existem sucessores a Ali Khamenei? Seria uma volta de uma hipotética monarquia, como foi o Irã, a antiga Pérsia, até 1978? Então está no horizonte tudo isso. Com certeza, este cálculo está presente nas ações militares, sim, dos Estados Unidos, e não surpreende essa declaração de Marco Rubio. Eu faço uma leitura de uma retórica, ele diz, seria o maior erro que o Irã cometeria, mas ele sabe também que uma retaliação do Irã obrigaria a trazer não apenas os Estados Unidos, que já está na guerra, mas também a própria China e a Rússia. Professor, o senhor me deu o gancho perfeito, porque eu vou deixar essa pergunta para que o senhor responda a respeito dessa transição, o que viria no lugar do regime dos ayatolás, quem está bem posicionado ali, como seria eventualmente uma sucessão de Khamenei. Eu só vou precisar fazer um intervalo rápido. Antes, o senhor citou o Rubio, tem mais um ponto importante, tá? Antes de fazer o intervalo, que eu quero trazer para você de informação. Professor, peço licença, voltaremos a conversar. Vamos retomar? Eu acho que o professor está de volta aqui, a nossa conversa. Boa, professor. Deixei uma pergunta no ar no último bloco, que era relacionada a uma eventual sucessão de Khamenei e também desse regime dos ayatolás. Qual a avaliação que o senhor faz a respeito dessa eventual sucessão? Um vácuo, eventualmente, de poder seria ocupado por quem? Por quais forças dentro do Irã, na sua avaliação? Então, Nilson, até estava pesquisando aqui durante o intervalo, informações mais recentes, tanto da imprensa iraniana, mas também de fontes norte-americanas e também de outros países do Oriente Médio, uma eventual fuga ou assassinato de Ali Khamenei, e, de novo, essa mudança de regime não necessariamente um objetivo inicial dos Estados Unidos, pode ser uma consequência.
ela já tem alguns nomes que o próprio Khamenei havia indicado, inclusive seu próprio filho, né, que aí carece de um certo suporte, um apoio político massivo no Irã, inclusive dos clérigos, né, de alto escalão. Isso seria de médio escalão, mas é uma possibilidade. Tem alguns outros nomes também que a imprensa iraniana destaca, são lideranças políticas proeminentes, e há uma grande preocupação no Irã, das autoridades iranianas, de que uma sucessão familiar desconfiguraria até mesmo os ideais da Revolução Iraniana que acontece em 1978 e 79. Ou seja, evitar uma sucessão familiar, mas sim uma sucessão político e ideológica dentro das instituições que foram criadas pelo regime dos ayatolás. Evitar, por exemplo, o que aconteceu, fazendo uma comparação didática, o que aconteceu, por exemplo, na Coreia do Norte, em que há, sim, uma sucessão familiar entre os seus 3 líderes. Acho que é válido ressaltar também que, apesar de você ter essa figura do líder supremo, né, que é uma figura representativa, digamos assim, dos ideais da Revolução Iraniana, há também um sistema presidencialista no Irã, né, com presidentes, ora mais conservadores, ora mais moderados naquele regime. Então, uma eventual queda de Khamenei poderia trazer essa sucessão familiar, uma sucessão política escolhida pelos clérigos, pelos ayatolás, e ainda também uma sucessão baseada numa escolha de unanimidade, ou seja, que envolvesse o parlamento, os partidos de governo, é claro, e também, é claro, uma consulta ao presidente. A oposição no Irã, ela é fragmentada, ela é, ou se ela não é permitida, ela não consegue exercer uma capacidade de mudança de regime, como a gente viu, por exemplo, na Síria recentemente, né, no final do ano passado. Ela teria que contar com um apoio muito provavelmente externo, um apoio logístico, um apoio político, institucional, um reconhecimento externo, né? Então, essa oposição, talvez hoje ela está tentando coordenar uma alternativa a Khamenei, mas dificilmente ela assumiria, de novo, uma eventual queda de Khamenei imediatamente. Uma terceira possibilidade, penso mais remota, mais difícil, né, com a queda, aí sim, do regime dos ayatolás, seria o próprio retorno da monarquia. Os próprios descendentes do antigo Shah da Pérsia dizem que estariam dispostos a assumir o poder, mas aí dificilmente contaria com o apoio da população iraniana. Vale destacar que nos últimos 50 anos o Irã já foi uma monarquia, por um período muito curto de tempo, uma república, até com áreas de democracia, e rapidamente assume, a partir de 79 mais especificamente, o regime dos ayatolás, que ao curso do tempo, vai se aproximando de uma agenda mais autoritária. Acho que são várias as cartas, são as várias possibilidades na mesa. Precisa, de fato, né, se vai acontecer, de fato, essa mudança de regime. Pode ser que o que a gente esteja falando hoje, ao final da próxima semana, Irã tenha entrado numa negociação e o regime permanece. Então, são várias as variáveis para a gente considerar nessa possibilidade de substituição de Ali Khamenei no futuro. Eu até quero continuar falando sobre isso contigo, professor, exatamente do papel do Pezeshkian, né, que é o atual presidente, que era considerado um nome menos radical a assumir esse posto. Ele conversou com o Macron, já eu vou trazer as informações de como foi essa conversa, e a gente continua repercutindo aqui com o senhor. Peço para o senhor esperar só mais um pouquinho, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e voltamos já já. A cobertura a respeito do conflito entre Israel e Irã, professor Roberto Webel já está aqui novamente, como prometido. Professor, eu vou trazer aqui o que disse Emmanuel Macron nas suas redes sociais a respeito das conversas que teve, e aí já repercuto com o senhor, tá? Vamos colocar aqui então. Olha, o Emmanuel Macron disse primeiro que conversou com vários atores da região, tá? Conversou com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, com o sultão de Omã, o presidente dos Emirados Árabes Unidos e com o emir do Catar, segundo ele, para expressar sua solidariedade. Disse que depois dos ataques da noite passada, ele fez um apelo à desescalada, isso numa conversa aí com o presidente do Irã, tá? Desculpa, eu não mencionei anteriormente. Ele também falou com o presidente do Irã, o Pezeshkian, e nessa conversa aí sim, Macron ressaltou aqui no post que depois dos ataques da noite passada, fez um apelo ao presidente do Irã a desescalada e para que o Irã exerça a máxima moderação nesse contexto perigoso, permitindo um retorno à diplomacia. E Macron conclui dizendo:
engajar-se no diálogo e obter um compromisso claro do Irã de renunciar às armas nucleares são essenciais para evitar o pior para toda a região. Não há alternativa, diz Macron. Esse é o único caminho para a paz e para a segurança de todos. Então está aqui o post de Emmanuel Macron. Quero já repercutir com o senhor, professor, porque tem duas questões ali interessantes, né? O apelo que ele faz pela desescalada, tudo bem, é um ponto importante, mas ele coloca uma condição. A condição é, Irã tem que abrir mão do seu programa nuclear, condição que o Khamenei já deixou claro, e o próprio presidente iraniano Pezeshkian, de que o Irã não está disposto a ceder. Diante desse contexto, qual é a saída que o senhor vislumbra para os próximos dias? É de um conflito que se estenda por um período muito maior? Ou diante da fragilidade do Irã, é possível que mesmo diante da humilhação que isso representaria, o Irã capitularia realmente e cederia sem uma retaliação maior? Como que o senhor vê os próximos passos? Então, Nilson, eu penso que existem 3 cenários prováveis que nós temos, né, neste momento, com a fotografia do momento, né? O primeiro seria aquele mais desejado, eu cito até a própria fala do secretário-geral da ONU, né, que repercutiu hoje de manhã, seria a via diplomática, a solução diplomática, a expectativa que todos nós temos, né, especialmente quando professor de Relações Internacionais, eu penso que a saída diplomática negociada entre Israel e entre Irã, que tem as suas responsabilidades, que tem os seus objetivos também no âmbito das relações internacionais, pudessem encontrar um denominador comum. Infelizmente, sendo extremamente realista ou neorrealista, né, usando aí as teorias de relações internacionais, me parece que esse cenário é improvável neste momento. Quais seriam os outros 2 cenários? Um cenário de o Irã, de fato, utilizar o máximo da sua capacidade militar para responder aos ataques de Israel e também, mais recentemente, aos ataques dos Estados Unidos, e exercer o controle também sobre o Estreito de Hormuz e forçar uma negociação em que, eventualmente, o Irã teria alguma perda, mas os outros também teriam, com relação ao fim do conflito, né, e permitir que tenha o uso de um programa nuclear para fins pacíficos, para fins de pesquisa, como vários outros países têm, né? Mas aí teríamos o esgotamento da capacidade militar do Irã e teria que ter também o ingresso de China e Rússia. Este é um cenário provável neste momento. O cenário extremo, né? O cenário pessimista, digamos assim, e mais ofensivo, olhando de novo pela ótica das relações internacionais, é aquilo que você mencionou, né? Ter a capitulação do regime iraniano, que aí sim teria consequências muito negativas, muito prejudiciais, não apenas para o Oriente Médio, mas para o restante do mundo. E aí eu não estou falando apenas do preço do barril do petróleo, um eventual fim do regime de Ali Khamenei, mas sim trazer para o conflito as grandes potências, China, Rússia e os Estados Unidos, que já estão presentes. Esse seria o cenário mais pessimista possível. Existe essa probabilidade, essa possibilidade. Dentro deste terceiro cenário, Nilson, aí respondendo a sua pergunta antes do intervalo, né? Se acontecer uma mudança de regime, qual seria o futuro de Ali Khamenei e também daqueles que hoje exercem o comando político do Irã? Aí eu trago aquele exemplo, os 3 exemplos possíveis. O que nós vimos na Síria, o que nós vimos no Iraque e o que nós vimos na Líbia nos últimos 20 anos. Então, são 3 cenários possíveis que se apresentam hoje. De novo, a expectativa é que o primeiro acontecesse, uma solução diplomática, negociada, intermediada por um terceiro país, pelas Nações Unidas, pela Agência Internacional de Energia Atômica ou por um terceiro organismo internacional, mas eu tendo a acreditar que será esse segundo cenário, uma escalada comedida, controlada, talvez até que o Irã e Israel façam concessões e se cheguem ao final deste conflito. Qual é a grande interrogação? Qual é a grande questão neste momento, Nilson? Pode ser que nós tenhamos um prolongamento do conflito, como nós estamos vendo na própria Ucrânia, já há 3 anos de conflito, 3 anos de escalada, né, e que não tem aí um horizonte para a sua conclusão.
E uma negociação muito difícil nesse cenário, né? Até porque você tem uma deterioração da confiança mútua ali. Nem o Irã confia nas potências ocidentais, nem as potências ocidentais confiam também na palavra do Irã, né? Então é realmente muito difícil de se construir qualquer entendimento nesse contexto. Muitíssimo obrigado, professor, por nos atender nesse domingo tão intenso aí, nos ajudar a entender um pouco mais desse cenário tão desafiador nos próximos dias, semanas e meses. Muito obrigado, um ótimo domingo, uma ótima semana para o senhor. Muito obrigado pelo espaço e um ótimo domingo para todos. Valeu.